Se você já decidiu que vai vender, mas ainda não divulgou em lugar nenhum, nem no Instagram, hoje eu vou te passar 4 passos que eu seguiria para começar a vender usando o Instagram. O ponto aqui é organizar o básico bem feito. E aí você não precisa ter milhares de seguidores e nem precisa se preocupar em aparecer todo dia. Mas antes de a gente entrar nesses 4 passos, eu quero falar um pouquinho, um resumo bem rápido para você do que serve cada formato que tem no Instagram, para deixar bem claro que eu vou voltar a falar desses termos ao longo do vídeo. Então, o feed são os posts fixos que ficam salvos no seu perfil. Eles funcionam como uma vitrine para quem entra na sua conta pela primeira vez. Os stories, eles somem em 24 horas, a menos que você salve como destaque. Ele serve mais para mostrar os bastidores, a rotina, por exemplo, para ir criando familiaridade com o seu público. Os Reels são os vídeos curtos que o Instagram mostra para gente que ainda nem te segue. Então, são um formato com mais chance de alcançar pessoas novas. E também tem a live, que é a transmissão ao vivo, onde quem já te segue, aparece ali uma notificação na hora que você estiver fazendo a live e essa pessoa pode entrar e comentar e participar com você ali ao vivo mesmo. Então, agora que eu falei sobre esses formatos, vamos para as configurações importantes nesses 4 passos que você precisa saber antes de começar. Passo 1, ajustar o perfil para aparecer um negócio, não só uma pessoa normal postando fotos. E aí, antes de ajustar qualquer coisa, eu quero te falar uma dúvida que quase todo mundo tem. Eu crio uma conta nova ou uso a que já tenho, que já existe? Se a sua conta pessoal tem gente que te conhece, familiares, amigos, colegas de trabalho, talvez você possa pensar em usar ela e continuar com ela, porque são pessoas que já te conhecem, talvez possam vir a ser os seus primeiros clientes, né, para comprar de você. Há algumas mulheres que começam a vender, que usam o perfil pessoal do jeito que sempre foi, misturado com foto de neto, de viagem, churrasco de família, sem nenhuma conexão e nenhuma clareza sobre que ali é o negócio. E aí quem visitar esse perfil pela primeira vez vai decidir em poucos minutos se o que você tem para oferecer é interessante para ela ou não. E se ela não entender o que você tem para oferecer ali rapidamente, ela vai sair sem te seguir, sem te acompanhar e sem comprar nada de você, mesmo que o seu produto seja muito bom. Então, sim, vale considerar uma conta nova quando a sua conta pessoal está muito bagunçada, né? Com anos de posts que não tem nenhuma relação com o que você vai vender agora. E também, se você quiser manter uma conta independente e privada, é sempre bom analisar o que vai ser melhor para o seu negócio. Depois de decidir isso, o passo seguinte é ativar a sua conta profissional dentro das próprias configurações do Instagram. No seu perfil, você toque no menu, depois em configurações e atividade, depois em tipo de conta e ferramentas e selecione mudar para conta profissional. Ali, o Instagram vai pedir para você escolher uma categoria e depois escolher entre criador de conteúdo ou empresas. Para quem for vender um produto ou serviço, conta empresa. E isso é gratuito, não exige CNPJ. E ainda libera algumas ferramentas úteis, como botões de contatos, que vão direto para o seu perfil. E aí também o resumo da análise dos seus posts. Nessa mesma configuração, o Instagram pede para você escolher uma categoria para o seu perfil, que aparece publicamente embaixo do seu nome, tipo loja, consultoria, artesanato, né? E aí você tem que escolher a que mais combina com o seu negócio, com o produto que você vende. Porque isso já vai ajudar a pessoa a entender o que você faz ou vende, mesmo antes de ler a sua bio. E também para adicionar telefone, e-mail, endereço nessas informações de contato. E aí que vai fazer aparecer um botão, né, direto no perfil, reduzindo o trabalho de quem quiser entrar em contato com você para falar com você, para tirar dúvidas sobre o seu produto. 2 coisas que vale a pena configurar também logo de início é conectar o WhatsApp Business com a sua conta profissional, né, o que vai fazer aparecer ali um botão para a pessoa clicar no seu perfil. E além do botão daí de enviar mensagem, né, de contato no seu direct, que isso encurta caminho da pessoa que quiser conversar com você e te chamar para falar de algum produto que você venda, que é aí onde realmente a verdade acontece, né? Quando chama para conversar. E a outra informação importante é a link da bio. O Instagram, ele não deixa colocar nenhum link clicável dentro da sua legenda de posts, é só na bio com adesivo do link dos stories. E a sua bio tem que retratar o que você faz, o que você vende, o produto que você entrega.
Uma coisa importante para você saber antes de mudar a sua conta para perfil profissional, se a sua conta for privada, ao ativar a conta profissional, vai torná-la pública automaticamente. E aí qualquer pedido de seguir que estiver pendente vai ser aceito sem você precisar consentir. Talvez isso não tenha problema nenhum, mas é bom você saber com antecedência para não ter surpresas daquelas pessoas que pediram para você seguir e você não tinha autorizado antes. E aí tem duas dúvidas comuns sobre isso. Se eu vou perder os seguidores ao mudar a conta profissional, e não, na mudança não apaga nada, ela só adiciona ferramentas. E se eu preciso ter CNPJ para ativar, também não, qualquer pessoa pode ativar. E aí com a conta certa configurada, o próximo ajuste é revisar 3 coisas: a foto de perfil, o nome e a biografia. A foto precisa mostrar o seu rosto com clareza, sem óculos escuros, sem foto de longe, sem grupo de amigas. O nome, ele pode ser o seu, mas a bio precisa dizer em uma frase o que você vende e para quem. O que muda de verdade nessa parte não é só escrever qualquer bio, é saber exatamente que palavras usar para quem você quer atrair. E aí isso muda dependendo do que você vende e de quem é o seu cliente ideal. E isso é uma decisão estratégica, não é só preencher um campo do texto de qualquer jeito, tá? É importante saber isso. O passo 2 é postar fotos que realmente mostram o que você vende. Esse segundo passo é fotografar o produto ou o serviço, mostrar um vídeo de um jeito que a pessoa entenda na hora o que você está oferecendo. Com uma boa iluminação, o produto bem apresentado, sem distrações no olhar. A primeira impressão visual acontece antes mesmo de você falar qualquer palavra. Então, é super importante você cuidar de todos os detalhes que compõem a sua foto, o seu vídeo, para que se torne muito atrativa e a pessoa do outro lado consiga captar o que você realmente quer mostrar. E eu já até falei num outro vídeo, né, de um restaurante que eu e meu marido íamos, e aí na pandemia a gente foi fazer uma compra deles, e as fotos que tinham não condizia com a qualidade do produto. Eram fotos horríveis, muito, muito feias. A gente comprou porque a gente conhecia o restaurante, mas se eu não conhecesse, eu não compraria daquele lugar. O importante não é só ter uma foto boa, é pensar numa sequência de posts, né, no conjunto que contem uma história sobre o que você faz, e não coisas sem conexão aleatórias entre si. Então, isso exige um planejamento de conteúdo, né, que vai além de uma dica solta só de iluminação, por exemplo. O terceiro passo é escrever as legendas que digam no final o que a pessoa que está lendo, né, deve fazer depois de ler ou de assistir um vídeo seu. Muita legenda, script, descreve bem o produto, mas aí termina sem nenhuma finalização. E aí quem lê ou quem viu o vídeo fica sem saber se manda mensagem, se comenta, se só curte, se segue rolo da tela, não sabe o que tem que fazer. Então toda legenda, todo script precisa terminar com um convite simples. Manda uma mensagem no meu direct, me chama no WhatsApp, me chama no link da bio, comenta uma palavra específica para você chamar essa pessoa depois. Sem esse convite, mesmo que a pessoa tenha gostado muito do que viu, do seu post, do seu vídeo, ela pode simplesmente não saber qual é o próximo passo e sair sem fazer nada. Então, no mundo do marketing, esse convite final, ele se chama CTA, que é a sigla que é uma chamada para ação. Então, caso você veja esse termo em um outro lugar, é isso que significa. E a parte que exige mais cuidado aqui é variar esse convite entre um post e o outro, para não repetir sempre a mesma frase e soar meio automático. O tom também precisa mudar conforme o momento, o produto que você estiver oferecendo. E ajustar isso post a post é uma camada estratégica que também vai além de só escrever uma legenda bonitinha. E o passo 4 é usar o Stories para criar familiaridade antes de vender produto direto, antes de querer empurrar venda o tempo todo. As pessoas compram de quem elas sentem confiança, né? Que elas sentem que conhece, não só de quem mostra um perfil com produto bonito. Você pode ter um perfil bonito, mas que só posta sobre venda, e isso não é atrativo para as pessoas, né? Um perfil com equilíbrio nas postagens cria uma relação, cria uma conexão e converte muito mais do que o sempre anúncio repetido. E a parte que exige mais cuidado aqui é saber qual tipo de conteúdo do Stories que realmente gera confiança para o seu público e com que frequência postar sem cansar ou sem ficar chato, entediante o seu perfil. Isso muda de audiência para audiência, de produto para produto, né? E acertar essa dosagem é o que separa um perfil que engaja de pessoas que
fico em silêncio. Então esses são os 4 passos: perfil organizado, fotos que mostram um produto de verdade, bonito, legenda com convite claro, stories que criam familiaridade antes da venda. Cada um desses passos sozinho, ele tem vários detalhes que mudam conforme o que você vende, né? O que funciona bem para a comida talvez não seja igual o que funciona para serviços, mas aí cada um tem que encontrar a sua forma de conversar, mas expressar sempre os mesmos pontos. Então, aqui eu quis falar sobre esses 4 passos que são importantes, mas se você quiser ir além, tem um link na minha bio, ao meu CTA, falando do Sucesso 50 Mais, você será muito bem-vindo, e aqui no canal sempre vai ter muitas informações. Então, dá sua curtidinha aí e até a próxima.